o trabalho, mas eles querem ter uma vida. E eu, quando era mais novo, eu pensava assim, nossa, eu quero ser rico, eu quero ter minha empresa, eu quero ter minha atividade. E você quer trabalhar? Quer trabalhar? E a gente via aquele cenário do Google, de morar dentro do Google, de brincar no escorregador dentro do Google e viver ali dentro, e os amigos são ali de dentro, casar com alguém ali de dentro e você viver o trabalho. Isso não é mais uma realidade. E a gente sabe o preço que está cobrando essa geração que uma boa parte de nós viveu e que como é trabalhar isso hoje. E então, boa parte das consequências do que a gente vive hoje, da forma como a gente enfrentava o trabalho há pouco tempo atrás. E como é que a gente tem que se mudar para ver ele para frente. Né? Aberto para os debates. Eu vejo até um outro ponto também sobre, não só sobre o preconceito, mas sobre a banalização. Hoje em dia é muito comum as pessoas se autodiagnosticarem. Então, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem um grau de autismo, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem burnout. Então, hoje, infelizmente, se banalizou muito. Então, tem pessoas que vão no postinho, dão alguns sintomas e já saem de lá com um atestado de ansiedade. Então, isso é muito ruim. Eu vejo que deveria ter algum tipo de critério para esse tipo de afastamento e tratamento. Então, o funcionário já faz algum tratamento com um médico especialista, ele já vai no psiquiatra, ele já tem um acompanhamento, ele já teve algumas medidas, ou não? Da onde veio isso? Foi ontem, começou e hoje? Então, infelizmente, um pouco do preconceito a gente vive por causa disso, da banalização dos transtornos mentais que eles tiveram. E isso precisa mudar, né? A responsabilidade das pessoas em não se autodiagnosticar, mas que realmente busque um profissional qualificado para isso. Eu estava assim, olha que interessante, quando o médico faz uma anamnese e emite um ASO, dizendo que ele está apto, mas lá no prontuário daquele funcionário ele escreve, tem uma L5, tem uma lordose, uma escoliose, 20% do pulmão está acometido, ele escreve algumas informações que é do funcionário, só o médico pode ter acesso, correto? Mas imagine que aí, se o médico vai colocar ou não, que ele tenha algum registro psicológico, certo? Se é que o médico vai estar preparado para isso, ok? Ele vai fazer essa anotação. Aí o trabalhador está dentro da empresa, até onde veio de fora e até onde foi causado dentro. Como que a empresa vai... Aí que dá, né? Talvez aqui já tenhamos aqui, acabou de apresentar, né? A Yang, fazendo propaganda, mas assim, imagine uma defesa trabalhista. Peraí, o que foi causado pela empresa? Ah, mas a pessoa é única, ela chegou, ela já veio com alguns problemas, né? Não sei qual a palavra correta, e dentro da empresa, dependendo da forma de atuação da empresa e tudo mais, pode ter agravado aquilo. Muito bem, como vai fazer uma defesa trabalhista disso? Como a empresa vai se armar, saber até onde é dela, sabe? É de fora e depois o que é dela. Então, há um desafio para todos nós, para a área médica, dos diagnósticos e para os juristas poderem futuramente não só defender, mas saber o que veio, como eu vou fazer para cuidar dali para frente e não agravar o processo interno, não agravar aquela pessoa que está chegando com alguma necessidade de atendimento. Nessa tua fala, eu acho que entra muito a questão do ASO, que é o atestado que o colaborador está apto a essa função. O médico faz a prescrição no laudo dele, né, mas não passa isso para a empresa. Isso entra muito na questão do momento que a gente manda o colaborador até a empresa, né, de fazer esse diagnóstico, não retornar com essas informações se o paciente está com problema ou não. Eu fui
Então, talvez o médico, que não é um profissional da área mental, ela vai falar que está tudo bem, ele vai dar o apto e ok. Então, a psicóloga, na avaliação dela, com testes específicos para ansiedade, depressão, se tem algum tipo de sentimento suicida, enfim, nos testes ela já consegue pegar. E aí algumas empresas colocam isso não é admissional, é no etapa do processo seletivo. E aí a psicóloga ela manda esse relatório para a empresa e vai a critério da empresa se vai contratar ou não esse funcionário. Claro, não pode se negar a contratar por esse motivo, porque daí sim caracteriza um preconceito, mas serve também para te ajudar melhor na seleção. Por exemplo, você precisa de um funcionário extremamente analista, focado e concentrado. Será que um perfil com alto TDAH vai ser ideal para a tua vaga? Para aquela vaga não, mas ele pode ser ideal para uma outra vaga, certo? E até para você ter isso registrado, documentado, para que numa ação trabalhista que ele teve esses gatilhos para o trabalho e se afastou, a empresa tem como comprovar que ele já começou na empresa com algum tipo de transtorno mental, então não foi 100% desenvolvido ali, né? Mas o profissional ainda mais adequado para fazer esse mapeamento é o psicólogo. Mas essa função, desculpa, perdão. Realmente, a grande maioria das empresas não tem esse capital para também incluir uma testagem nesse processo de admissão seletivo. Então, a gente sabe que a gente está falando do melhor dos mundos, esse olhar, né, essa captação desses dados sobre o candidato. De forma geral, assim, um programa de saúde mental e esse processo e a implementação do programa de saúde mental pode trazer a nível de segurança para o empresário. Trabalha muito na questão de se houver massa trabalhista e se você tem os relatórios, né, lista de presença, registro de que aquela pessoa estava ou não participativa, você tem como alegar que você está oferecendo todo o cuidado possível. Não tem como impedir o adoecimento, mas isso traz uma vantagem, vamos falar assim, né? Mas traz um processo ali de você ter como alegar. Por exemplo, na plataforma que a gente consegue ter dados, o dashboard do quanto que aquele colaborador está envolvido, em quantos por cento do programa que ele está realmente assistindo e participativo. Então isso vira ali uma condição muito importante, né, de defesa. Deixa eu só fazer uma complementação dessa sua fala, é questão que eu acho que a gente já contrata uma empresa para fazer isso, e eu acho que isso é muito colocar essa implantação de ter um psicólogo, uma pessoa que traz essa abordagem para a gente, seria muito bom, porque a gente já contrata vocês para fazer esse filtro. Então, se essa etapa estiver inclusa, eu acho que as empresas já minimizam metade dos problemas dela para um futuro problema de advocacia, de trabalhista, digamos. Então, eu acho que já tem que estar incluso, né, nessa etapa. São situações, por exemplo, hoje a gente tem normas específicas que exigem as avaliações psicossociais para determinados trabalhos. Por exemplo, trabalho em altura, é obrigatório que faça uma avaliação psicossocial e se for considerado inapto, ele não pode trabalhar em altura. Diferente de outras funções administrativas, você não pode não contratar uma pessoa porque ela tem algum tipo de transtorno mental. Você não pode deixar de contratar um funcionário que já funciona. Exatamente.
realmente mais do trabalho mesmo? É 100% do trabalho. A gente avalia a empresa e não o colaborador. Até porque nesse processo de mapeamento é 100% anônimo. Claro que existe essa conversa mais próxima, né, mais pessoal com o gestor, com o RH, mas a nível de coleta de dados, de afastamento, se o fato dessa empresa se é elevado, dados do PCMSO, da Medicina do Trabalho, então é 4 mãos mesmo, a gente precisa de todos esses dados, mas a gente não faz nenhum tipo de investigação, de olhar, de mapeamento para qualquer condição pessoal do colaborador. É só a empresa. É a empresa e os fatores de risco daquelas atividades, daquela empresa, e não é individual. E a avaliação psicológica aí sim, ela é individual, ela é para o indivíduo, para que ele execute algumas atividades, mas maneje algumas máquinas que têm, né, uma exigência maior. Então aí é o indivíduo. Então, seria no caso de relacionamento para trabalhar na altura e equipamento de alto risco, aí uma avaliação mais refinada. E pode ser que algumas questões pessoais, enfim, né, dentro da avaliação psicológica que a psicóloga faz, porque a gente faz uma avaliação usando testes e também uma entrevista. Então a gente precisa de dados da família, enfim, algo assim, mais a nível pessoal. Você considera essas fatores mais familiares? Dentro desse tipo de avaliação psicológica, sim. Isso faz parte de uma avaliação psicológica geral. A gente usa alguns testes e também algumas entrevistas, que é necessário entender quem é esse ser humano numa totalidade. Então pode ser que sim. E aí, identificando algo nesse sentido, eu sou psicóloga também, que trabalho com liderança, e eu vejo que muitos psicólogos estão querendo entrar nesse universo da NR1 com um olhar clínico, né? Esse olhar individual. E mesmo olhando organizacional, né? Esse nível organizacional, um olhar sistêmico, as questões individuais vão aparecer, né? Talvez numa conversa mais individualizada, um RH mais próximo. E qual seria a conduta, Carolina, assim, que você, sabe, de encaminhamento, de uma forma ética, discreta, para também não expor aquele colaborador que está passando por uma situação delicada, às vezes um líder também, tanto dar um encaminhamento que é possível, tem saídas, mas também não expor aquela pessoa, porque talvez ela vira ali um bode expiatório, né, da organização também, né? Eu entendo sobre isso de não expor, mas também ao mesmo tempo a gente está falando aqui de uma normativa que requer que todas as empresas tenham alguma ação em relação a isso, né, em relação à adequação à norma a partir de um colaborador. Então, assim, vão ter setores que vai ter uma ou duas pessoas em que, quando a gente faz a avaliação do diagnóstico de riscos sociais, o resultado ele aparece por setores. Podem ter 20 setores, cada um vai ter o seu relatório, cada um vai ter a sua gravidade diante de cada tópico a ser moral. A gente vai entender o que acontece dentro daquele conjunto de pessoas daquele setor. Mas pode ser que tenha uma, duas pessoas. Precisando de um cuidado especial. Talvez fique mais pessoal mesmo. E eu acho que o ponto aqui é olhar para o cuidado. Né? Então, se essa pessoa for revelada, né, são duas pessoas do setor e você entende que pode ser aquela pessoa mais prejudicada, o negócio é ter segurança psicológica nesse ambiente, você poder transmitir um cuidado que sim envolve uma medida mais emergencial, corretiva, e aí o Ministério do Trabalho, inclusive, indica que se faça um suporte a nível psicológico, então um atendimento individualizado para essa pessoa, um cuidado mesmo com o psicólogo, de repente um outro profissional de saúde mental como psiquiatra. Então essa orientação que o gestor ou a liderança ou o RH, não tem uma pessoa que precisa ficar responsável, mas tem esse olhar que é um cuidado que a gente tem que entregar. Esse setor está danificado. Se são duas pessoas, uma delas está muito agressiva, pode estar em presenteísmo ali. Ela está ali, mas não está. E dar os caminhos, né, para ela. E dar os caminhos, e pode ser esse recurso mesmo. Poxa, a gente tem um plano, né? Quem sabe o plano, né? Vamos tentar olhar para isso. Mas se a empresa puder e tem condições financeiras para isso, talvez funcione implementar uma avaliação psicológica para aquele setor, psicológica. Aí com o psicólogo que faz uma avaliação a nível de ansiedade, de depressão, para poder pensar numa medida. Tudo é possível. Não existe uma regra nesse sentido, mas existe você ver e agir, né? Seja quem for o cargo de gestão nessa hora.
dúvida que surgiu, acho que vai mais para a Luísa também. Luísa, como tudo isso começa? Né? O programa psicossocial NR1, ele origina da onde? Que essa é a maior dúvida, né? Que eu percebo também em alguns clientes. Começa por onde tudo isso? Como que ele sabe que ele precisa fazer um programa psicossocial? Na verdade, a norma ela determina que todos façam, né? Ela não faz distinção de ninguém. E aí, como eu falei até na minha apresentação, a gente não tem um padrão, porque cada empresa vai ter uma realidade diferente. Às vezes tem empresa com 2, 3 funcionários, que daí já vai dificultar muito a questão das avaliações. Às vezes empresa com 1 funcionário, né? Então, como vai fazer uma avaliação anônima com 1, 2 funcionários? Né? Não tem como. Então, surgiu realmente da necessidade, até fala-se muito das questões pessoais, e alguns estudos mostram que assim, dificilmente uma pessoa ela vai ficar doente exclusivamente por causa do trabalho. Às vezes a pessoa já tem algum tipo de transtorno mental e o trabalho ele é um gatilho. Então, a norma ela não vem para saber se o funcionário da empresa X está doente. Não. A empresa está contribuindo para o agravamento dessa doença, né? Então, para a empresa em si, o que importa para ela é o ambiente dela. O ambiente está prejudicando aquele funcionário, né? Então, por isso que vem essa questão da avaliação, tanto das atividades que ele executa, do ambiente que ele executa, porque assim, até o fator cognitivo, ele é muito pessoal. Então, às vezes, eu me irrito muito com o ambiente ruidoso. Então, se o meu colega ele é folgado, isso para mim tanto faz. Eu trabalho por 2, ok, eu só não posso ficar no barulho. Tem pessoas que não, que suportam o barulho, mas não aguentam um colega que não executa as atividades. Então, isso é muito individual. Então, as avaliações ela vem para olhar tanto a atividade do funcionário, o ambiente que ele está inserido e como a gestão se comporta em relação a isso também. Então, quer dizer, hoje o PGR ele apresenta os riscos físicos, químicos e biológicos, hoje, né? O PGR ele já traz os riscos de acidente e o risco ergonômico também, mas até um certo momento a avaliação ergonômica preliminar era avaliar somente a questão fisiológica, então o mobiliário, se ele tinha movimentos repetitivos, se trabalhava com monotonia, né? Agora vem com essa questão do psico também, então metas, assédio, pressão por produtividade, que foi encaixado na ergonomia também. Então, o técnico de segurança, quando ele vai fazer esse levantamento de risco, ele faz uma análise preliminar, né? Vendo que há necessidade de uma avaliação mais concisa, mais profunda, realmente, de todo o processo de trabalho, se aquilo afeta o funcionário de alguma forma, é indicado a análise ergonômica do trabalho, que é feita por um profissional especialista da área de ergonomia. E o programa psicossocial, esse levantamento, vai ter que entrar dentro do PGR a partir de maio de 26, isso? Sim, também é uma das ferramentas. A análise ergonômica do trabalho é uma das ferramentas para levantar, visto que ela também pode ter questionários, ela também pode identificar como é o processo de trabalho do funcionário, quantas horas ele faz, enfim. Isso pode ser elencado na análise ergonômica do trabalho também. Só aproveitar, vamos supor que a tua empresa já tem avaliação ergonômica, mas não tenha sido abordada os psicossociais, os riscos psicossociais. Então você pode pedir para um profissional fazer essa avaliação de um dos riscos psicossociais. E esses riscos, então, vão fazer parte da análise ergonômica, se for feito daquele posto, daquele posto de trabalho, e do PGR, entra no plano de ação. Entendeu? Você não precisa fazer toda a análise ergonômica. Ou você já passou algum tempo e houver alterações significativas de processo, máquinas, módulo, aí então você faz uma análise ergonômica. Pode atualizar. É que normalmente quando vai fazer uma análise ergonômica, você não atualiza, você faz uma análise, né? Tudo bem? Mas se já foi feito e não houver atualizações, você pode contratar para fazer uma análise dos riscos psicológicos e atualizar no PGR. Eu costumo dizer que você só diagnosticar é a mesma coisa que você ter o diagnóstico de um problema sério de saúde e guardar na gaveta. Então você vai estar atendendo a norma. Eu sei que agora ainda é um momento de a norma ainda não entrou em vigor, mas se você só tiver o diagnóstico e guardar na gaveta, é muito pior, porque é melhor nem fazer o diagnóstico, porque o
mais que isso. Então é sobre você fazer algo a partir do que você visualizou. Isso vai provavelmente aparecer elevado em alguns dos itens. Então o fato é que a gente precisa também ir para a segunda etapa. E a empresa que está se prontificando agora é a empresa que vai estar na frente, bem segura, porque quando começarem as fiscalizações, autuações, a empresa que não fez nada pode ser a empresa suscetível a já receber uma autuação, talvez uma multa, dependendo da situação. A gente tem uma prévia de valores, mas parte de 2.800 pode chegar até 8.000 e pode ser multiplicado em até 50 vezes, dependendo da quantidade de colaboradores que estão expostos a esse risco e se você foi negligente e se é recorrente esse problema diante de uma outra fiscalização. Então a gente está falando aí de caso de 6 dígitos. Então, assim, tendo um único colaborador, né, essa é a dúvida, né? Tendo um único colaborador, é obrigatório fazer o programa psicossocial. Isso? Vocês querem uma bomba? Não, só um pouquinho. É que tem essa dúvida, só para deixar claro isso, né? Se é a partir de um único colaborador? Sim, é que assim, é obrigatório, mas a gente entra em alguns critérios. A NR1, ela coloca que algumas empresas podem ter a inexistência de risco. Isso é muito difícil de ser feito, até porque sempre vai ter um risco ergonômico. Dificilmente uma empresa está isenta de riscos ergonômicos. Só que ela também coloca critérios, por exemplo, para MEI, para alguns graus de risco, enfim. A NR17, ela não traz essas especificações. Ela fala que toda empresa precisa ter uma análise econômica do trabalho. Então, se a gente partir pelo lado da NR17, sim, todas elas vão precisar ter esse acompanhamento. E não fazendo esse acompanhamento, vai gerar a multa, é isso? Em caso de fiscalização, sim. Sim. Só coisa de... Então, o risco das pessoas contratadas CLT. É aí que eu quero chegar. Se você Isso, CLT. Vamos Só falar. É CLT, né? Sim, sim. É só CLT. Então, mas aí a pessoa que faz prestação de serviço CNPJ. Gente, deixa eu cortar, desculpa. Se vocês abrirem NR1 e pegar lá no sumário, que significa não é trabalhador, não é empregado, é trabalhador. Pega lá dentro do NR1 o que é o trabalhador? CLT, outro tipo de registro, ou pessoa física sem vínculo trabalhista. Abram a NR1 e busquem lá embaixo. Não é empregado, é trabalhador. E veja o que significa trabalhador. Veja, um caminhão de tijolo vai lá na tua casa entregar. Vem? O motorista da empresa lá de materiais de construção parou na estrada e pegou um chapeiro. O chapeiro sabe o que é? Sim. Tá lá, passa o carro, ele vai. Quanto você quer para descarregar no caminhão? R$100 no dia. Põe o cara na boleia e leva na tua casa. Você não sabe o que está lá. Ele está trabalhando por uma empresa, certo? É registrado? É CLT? Não, mas ele é um trabalhador. Então, olha só como abriu o leque. Posso fazer uma pergunta? Sim. A tua colocação? A tua pergunta ela é bem pertinente, porque na Justiça do Trabalho, que é a Justiça do Trabalho, né? Na Justiça do Trabalho, eles aplicam as normas de segurança e saúde a todos os tipos de trabalhadores. Se tem CLT, se não tem PJ, não importa. Sofreu um acidente de trabalho, trabalhando para aquela pessoa, e aquela pessoa não contribuiu ali com equipamento de segurança, normalmente, talvez essa norma seja um pontapé de conscientização a mais. Porque o que eu vejo trabalhando? A empresa ela não tem essa, é só um papel. Eu não vou lá contratar um engenheiro, contratar um psicólogo, porque é só um papel. Na hora de fazer uma defesa trabalhista, gente, vocês não têm noção o que esse papel que eles fazem é essencial na defesa da empresa. É muito importante. Se você me permite, eu trabalhei numa obra em São Paulo que chegava uma pessoa para descarregar ferragem e levava um chapeiro. Meu Deus, ele não é funcionário, ele não é CLT, ele não é nada, o que eu faço? Gente, estava lá, põe uma bota. Claro, lava essa bota, entrega uma bota, um capacete e põe um papel, pelo menos para ele escrever. Alguém fale para ele, porque às vezes a pessoa não tem habilidade para ler, tá? Mas alguém verbalize isso para ele, pergunta se ele entendeu, ele assine e mais 2 pessoas assinam. Entrega uma bota, pode ser higienizada, lavada, e um capacete e deixa de fazer o serviço. Se acontecer alguma novidade, você tem algo para mostrar que você fez e se preocupou. Tá? Para ajudar o jurídico. Essa tua fala é importantíssima, né? Ela reforça da importância, necessidade de ter, né? Não é só um papel.
Não é porque normalmente quando a gente apresenta, por exemplo, uma defesa, o juiz ele vai olhar a documentação, regra geral, a segurança do trabalho. Então, por exemplo, essa cadeia deles aqui, que eles trabalham, eles fazem, é muito importante, sim, mas muito mesmo, porque, não foi aqui dentro, como que você vai provar que não foi? A empresa tomou todas as medidas cabíveis? Quando o juiz olha e falou, pô, não, a empresa fez tudo, o juiz vai considerar, não, culpa exclusiva. Não teve culpa exclusiva da empresa, foi culpa do, foi um fator, não do trabalhador, mas eu digo, foi um fator externo à empresa. Então isso ajuda, inclusive no custo. E você trouxe uma situação bem legal ali, Carol, da FAP, o porquê que é importante esse trabalho deles aqui, o FAP, com essa documentação, quando o funcionário vai para o INSS, pessoal, vocês querem ficar em pé? Eu acho que todo mundo está ouvindo? Que eu acho que é importantíssimo o que você está dizendo. É bem, porque o que acontece? Quando você afasta um funcionário no INSS, essa documentação você tem a possibilidade de fazer uma impugnação do FAP. O que é essa impugnação do FAP? Ela reflete no dinheiro da empresa, no custo da empresa. Então, quando chegou naquela questão de afastamento, se tem a documentação onde a empresa cumpriu todas as regras de segurança do trabalho, lá a empresa, quase ninguém sabe disso, Você pode fazer uma apresentação de impugnação para dizer, olha, aquilo lá não é acidente de trabalho, não é uma doença ocupacional. Logo, você não vai precisar ter o gasto na folha de pagamento. Então, reflete também na questão financeira. E aí, olha só que belezura que é, o trabalho deles. Reflete em tudo, No financeiro, na saúde mental, na saúde no caso da dona, Então... Você falou no fato. Imagine um acidente, uma fatalidade, seja o que for dentro da sua empresa. Se você tiver todos esses registros, eu possa resgatá-los e apresentar e até mesmo impugnar um laudo de um perito, uma perícia feita na empresa, você pode impugnar um laudo de um perito. Diminuir o quê? Exatamente. O tamanho e o peso da martelada que vai levar, da multa, entendeu? Então você traz recursos jurídicos palpáveis, resgatáveis para uma impugnação, uma defesa. Gente, são 21 horas dentro da nossa programação que estava previsto, Eu quero aproveitar, ver se tem mais perguntas, a gente vai usar esse espaço, para a gente também não se estender muito. Eu deixei ali, não sei se vocês viram um QR Code, eu sou André Palermo, deixei um AP lá, se alguém quiser fazer alguma pergunta, só tirar foto, deixei ali na mesa e manda a pergunta no WhatsApp depois, tá bem? Alguém tem mais uma pergunta? Vamos lá, parabéns, foi excelente. Obrigada pela presença de todos, é muito bom estar aqui falando sobre isso. Eu sei que tem muitas dúvidas, porque surgiu, parece que de repente, mas na verdade é uma construção, mas a gente está aqui para realmente criar ideias, entender soluções. Esse foi um momento muito importante para mim, foi muito especial. E realmente contem comigo, quem precisar do meu suporte, enfim, outras informações, dúvidas, fiquem bem à vontade. Como é que eu posso, só se eu mostrasse ali de novo o QR Code. Mas vocês podem me chamar ali, eu vou ficar por ali, posso tirar o... Ontem nós fizemos fala um pouco da rádio, ontem nós fizemos uma entrevista e falamos sobre esse assunto. Então tem disso que nós falamos hoje, mais um pouquinho, e não sei como é que a gente faz para chegar o link do YouTube para vocês. Organizando com o pessoal, inclusive, boa noite, o pessoal que está precisando ir, tá tudo bem, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, agradeço muito a presença. O que acontece? Tem um núcleo de Camboriú que tem o Instagram, que é Núcleo de Camboriú, NU Camboriú.Cipal, tá? Que está no Instagram. Lá tem a postagem da ação do evento, eu vou também colocar lá a ação do link da nossa entrevista na rádio e também vou colocar algumas gravações, alguns pontos daqui. E nisso eu já coloco o contato dos palestrantes também para ficar fácil toda a atividade, tá bom? Gente, se vocês... Eu trabalho na Edmed também, eu sou agente comercial, além de ser vice-coordenadora aqui com o Christian, eu trabalho na Edmed, então se vocês precisarem ou tiverem alguma dúvida, só me chamar, tem um bombonzinho aí para vocês, o nosso folder, e a gente vai colocar também os telefones, E pessoal, agradecer a presença de todos, ficar nesse horário, é um assunto importante, que vai crescer, agradecer demais a presença dos palestrantes, a OAB por fornecer o espaço pra gente, todo o apoio, toda a ajuda que a gente teve, tá? Muito obrigado, foi uma noite excelente.